Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Luiz Aulicino, eu sou gerente executivo de desenvolvimento de negócios da Abend. A Abend é uma entidade técnico-científica, ela foi fundada em 1979, ela tem, portanto, 41 anos, ela é provedora de soluções tecnológicas para empresas e pessoas, através da inovação e da difusão do conhecimento nas áreas de ensaios não destrutivos, de inspeção, da qualidade e da segurança. A Abend atua em diversas áreas, entre elas na área de PDI, realizando projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, de normas técnicas, na difusão do conhecimento, através da realização de eventos, publicações e publicações de livros também. O nosso próximo grande evento será o CONAEND, tradicional, o maior evento da América Latina do gênero, que vai acontecer de 9 a 11 de março em São Paulo. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal da Abend, nesse canal que vocês estão assistindo, e apertassem o sininho para que vocês pudessem receber as chamadas e serem avisados quando tivesse um novo programa, quando tiver um novo programa. Em caso que vocês gostem do programa, não esqueçam também de dar o seu like, o seu joinha aí à direita, embaixo da sua tela. O tema da nossa live hoje é o futuro das entidades tecnológicas setoriais. Para conversar sobre esse tema, nós vamos receber aqui o João Antônio Conte. O João é engenheiro, metalurgista, formado pela Mauá, e ele é especializado em soldagem, pela Poli, pela USP. Ele foi gerente do projeto regional de ENDE e controle da qualidade para a América Latina e Caribe, da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Atualmente, ele também é o diretor executivo da Abend, ele é presidente da Federação Pan-Americana de Ensaios Não Destrutivos, chair do Comitê de Associados e membro do Comitê Executivo do ICNDT. O ICNDT é o Comitê Internacional de Ensaios Não Destrutivos, que é o órgão mundial que congrega todas as associações, todas as entidades de ensaios não destrutivos no mundo. Então, muito bem-vindo, João. Eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. O que são as entidades tecnológicas setoriais? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando dessa série de live da Abend. Nós introduzimos nesse período, em função da pandemia, tem alcançado um sucesso, uma repercussão muito grande. Nós estamos disponibilizando isso para os nossos sócios, para os profissionais certificados, para a comunidade de ensaios múltiplos, em inspeção de uma forma geral. Hoje nós vamos falar, como o Antônio afirmou, das entidades tecnológicas setoriais. A Abend é uma entidade tecnológica setorial. O que seriam essas entidades? Como já destacamos, só os patrocinadores da Abend, sempre bastante conveniente, bastante oportuno aproveitar o momento e agradecer às empresas que patrocinam a associação de uma forma decisiva, contribuindo e colaborando para a manutenção das nossas atividades. Uma ETS é uma entidade de caráter técnico-científico, de caráter tecnológico. Elas não têm finalidade econômica, são sem fins econômicos, sem fins lucrativos, não objetivo, de direito privado independente que agregam especialistas interessados em determinado segmento industrial, difundindo a informação e o conhecimento. Então, só para marcar, entidades de caráter técnico-científico, de caráter tecnológico, sem fins econômicos, de direito privado independente. Quando a gente diz independentes, não tem vínculo governamental de qualquer espécie. Né? Feliz, infelizmente, às vezes eu brinco, né? Felizmente, porque nós não temos esse vínculo, temos uma liberdade de atuação, e infelizmente, porque, ao contrário de centros mais avançados, não temos qualquer tipo de subsídio de recurso, de qualquer natureza previsto, em termos de governo, seja ele de caráter municipal, estadual ou federal.
A origem das entidades tecnológicas setoriais não é recente, na verdade. Ela teve o seu início na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, vocês lembram, do século XIX, um pouco, e foi um período que teve início a partir da experimental industrial e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Na realidade, a Revolução Industrial garantiu, sedimentou o surgimento da indústria. Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Né? É impossível desassociar a indústria da tecnologia. Então, nós tivemos, com a Revolução Industrial, um grande desenvolvimento tecnológico e a necessidade surgiu já de reunir especialistas, já de reunir o conhecimento, promover essa difusão do seu conhecimento em determinados setores, em determinados segmentos, em determinados temas, e aí surgiram as entidades tecnológicas setoriais. Portanto, ali no século XVIII, já faz um tempinho muito importante. Nós temos também, muita gente associa a ABEND, as demais entidades tecnológicas setoriais, a organizações não governamentais. De fato, nós somos uma organização não governamental. Né? A ONG é uma organização que não tem finalidades lucrativas e é formada com o objetivo de fazer um trabalho mais de cunho social ou também de outras questões importantes para a sociedade de uma forma geral. Então, embora nós possamos ser interpretados como uma ONG, pelo fato de não sermos governamentais, nós não temos o caráter específico de uma ONG, que elas têm uma missão mais voltada ao auxílio social e outras questões de interesse da sociedade, mas sempre tendo essa vertente. As ONGs são enquadradas no terceiro setor da sociedade. Uma ETS geralmente é uma associação, né, ou uma fundação. A associação ela tem um caráter de agregar, de associar pessoas, não precisa mais nada. Né? Essas pessoas elas possuem objetivos e finalidades diferentes entre si, mas se unem sob a nomenclatura por possuir uma característica básica e semelhante. Então, a ABEND e demais entidades tecnológicas setoriais, elas congregam pessoas com interesse comum, que logicamente têm as suas características, seus interesses particulares. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. De uma forma geral, essas associações elas nascem com esse objetivo de congregar as pessoas dessa finalidade específica, mas depois elas ampliam o seu leque de atuação para uma série de outras atividades de interesse. Isso aconteceu basicamente com todas as entidades que têm hoje um portfólio de atuação muito amplo, como é o caso da ABEND. A ABEND nasceu em março de 79, formada por um grupo de especialistas, pessoas físicas e de empresas interessadas no tema de ensaios não destrutivos. Uma necessidade premente que era, no Brasil, no final da década de 70 e início dos anos 80, impulsionado pelo movimento industrial, principalmente polo automotivo, aqui da região do ABC de São Paulo, polo nuclear, a indústria aeronáutica, aqui no Vale do Paraíba, indústria naval no Rio de Janeiro. Então, todas as indústrias que aplicavam de forma decisiva técnicas não destrutivas. E surgiu esse interesse, esse movimento de especialistas, pessoas físicas, de empresas, que formaram, então, a entidade. Então, vejam, nós reunimos pessoas físicas e pessoas jurídicas, interessadas no mesmo tempo, motivadas, movimentadas pela necessidade de treinar, capacitar e certificar pessoas. Então, esse foi o surgimento da ABEND e de outras entidades tecnológicas setoriais. Ela se difere
de outros tipos de entidades que nós temos no país. Nós temos entidades patronais, entidades classistas, entidades empresariais, e todas elas com um caráter, com um cunho específico de atuação. Temos aí, vamos dar um exemplo da ABIMAC. A ABIMAC é uma entidade de referência, a Associação Brasileira de Máquinas, que reúne os fabricantes, ela tem um caráter patronal, porque ela defende os interesses de um determinado segmento da indústria. A BIM, a BIDIC, a BIFER, enfim, só para citar algumas outras delas. Nós temos entidades empresariais, por exemplo, a Fiesp e a Firjan, que reúnem as indústrias, também elas defendem o interesse dessa indústria, defendem temas ligados a uma política industrial e tem um caráter diferente, então, da entidade tecnológica setorial. Elas têm atividades comuns, né? Treinamento e capacitação de pessoas, a certificação de pessoas de produtos de sistemas, congregar os associados, a promoção de eventos e feiras, a edição de publicações técnicas, o desenvolvimento de pesquisas e inovação voltadas ao tema da atuação de cada uma delas, são portfólios comuns às entidades tecnológicas setoriais. Eu creio que não há nenhuma dúvida, e eu não falo isso porque eu trabalho na BEND, a BEND tem 41 anos de atuação, eu estou aqui há 38 anos, não falo isso porque eu estou trabalhando na associação, mas falo porque, antes de mais nada, pelo lado meu profissional, eu tenho uma profunda admiração pelo papel que desempenham essas entidades, tanto a BEND como outras entidades tecnológicas setoriais. Na minha opinião, na realidade, elas suprem uma lacuna existente em termos de política tecnológica do país, que a gente não vê em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, somente para citar alguns desses países. Né? Elas preenchem uma lacuna dentro do segmento de atuação de cada uma, para desenvolver, para difundir o conhecimento e a tecnologia naquele determinado tema. Né? O papel das entidades tecnológicas setoriais, a atuação das entidades tecnológicas setoriais está intimamente ligada à indústria, né? À indústria, principalmente o segmento que a gente atua. E nós sabemos, nós acompanhamos que já passamos no Brasil por uma retração industrial muito acentuada que dura 15 anos, em torno de 15 anos. Varia um pouquinho dependendo de cada fonte, de cada grupo que interpreta de uma forma, mas isso começou naquela crise dos bancos, vocês lembram, nos Estados Unidos, depois nós vamos evoluindo, depois nós tivemos aí o advento do petróleo, da queda internacional brusca do preço do petróleo, chegou a $100, baixou para 30. Aí nós tivemos a questão aqui no particular do país, já, que foi a Operação Lava Jato, a sua decorrência, o que aconteceu com as empresas, com as empreiteiras, com as grandes empresas de engenharia nacionais, enfim, Petrobras, que começou a mudar sua postura, seu portfólio de atuação, e tudo isso contribuiu de forma decisiva para uma retração industrial acentuada nos últimos 15 anos. Nós tivemos sinais de recuperação no ano passado, né, principalmente no último trimestre do ano, e começamos um trimestre muito bom. No caso específico da BEND, nós fechamos dezembro, nós falamos positivo, depois de 4 anos seguidos. Tivemos um mês de janeiro altamente promissor, um mês de fevereiro altamente promissor, e até março, quando já começou no segundo período, segunda quinzena de março, nós tivemos a ocorrência da pandemia, né, que aí se acentuou muito. E a pandemia do Covid, do coronavírus, ela veio apenas acentuar, né, essa retração industrial que a gente estava tendo e jogar nem baldes de cheiros, né, entusiasmo que a gente estava tendo de
daquele que seria um ano bastante promissor. Né? Isso preocupa muito em termos de cenário e de perspectivas de futuro das entidades tecnológicas setoriais. Se a gente fizer uma comparação com países mais avançados, notadamente da Europa. Né? A Europa tem, apesar agora da recente do Reino Unido, né, da Inglaterra, da Comunidade Europeia, mas eles têm um Fundo Europeu de Ciência e Tecnologia formado e constituído pela contribuição dos países que compõem a comunidade e que atua de forma muito forte e decisiva, né? Não é o patrocínio, não é o subsídio, né? Mas é o fomento à tecnologia através das entidades tecnológicas setoriais, o apoio a essas entidades para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, de inovação, que contribuem para atender às necessidades de forma rápida, ágil, dinâmica, as necessidades das indústrias dos diversos países. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós abrimos uma interlocução recentemente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fomos muito bem recebidos, e a gente está começando esse trabalho para talvez ir nesse sentido, ter recursos aqui no país que possibilitem com que as entidades tecnológicas setoriais implementem projetos de interesse da indústria, de interesse dos profissionais que atuam nas diversas áreas de atuação. Eu fico muito preocupado com o cenário, que é um cenário que impacta decisivamente a nossa indústria, e já há estimativas de que a indústria brasileira está voltando a marcos de 30 anos atrás. As perspectivas, portanto, não são nada, eu diria, nada otimistas, muito pelo contrário. Né? Se houver um abalo de uma forma muito forte nas entidades tecnológicas setoriais, nós corremos o risco de perder uma série de 50 anos de tecnologia desenvolvida em diferentes setores industriais, de uma forma geral. Né? Lembramos também que uma das principais atuações das IPS é na questão de certificação de pessoas. Né? A certificação de pessoas no Brasil, ela faz parte do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade do INEP, Instituto Nacional de Qualidade e Tecnologia, que é ligado ao Ministério do Ouro, ao Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, não mais, hoje é ligado ao Ministério da Economia e do Desenvolvimento, talvez a Secretaria Especial de Qualidade, Produtividade e Competitividade. E nós temos, ao longo desses anos todos, de certificação de pessoas em diferentes áreas, diferentes temas, cerca de 35 mil profissionais certificados, né, em ensaios não destrutivos, inspeção, soldagem, manutenção, tecnologia de concreto e assim por diante, corrosão e pintura, enfim. Bom, deixa eu aproveitar e te interromper um minutinho. Eu acho que caberia aqui uma pergunta para você. É assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas como que uma entidade tecnológica setorial se mantém? Ela recebe dinheiro do governo? Como é que ela se mantém? De auxílio governamental, que mantém das próprias atividades que ela desenvolve, no caso, contribuições dos associados, treinamentos, eventos e também os recursos de certificação de pessoas. Né? Então, é uma luta bastante grande, porque a despesa é fixa e o recurso, a receita, ela é variável dependendo das atividades que se desenvolvem. Essa é uma das preocupações. Logicamente, também, no caso da ABEND, nós temos uma receita bastante pautada na questão de desenvolvimento de projetos de tecnologia e de inovação. Perfeito, né? Obrigado, João. Então, eu estava dizendo da preocupação também que existe
no sentido de cerca de 35 mil profissionais que foram certificados em diversos temas ao longo da história e que correm o risco de ficarem desabrigados, vamos assim nos referir, sem a existência de uma entidade tecnológica setorial. Ou seja, a gente cria um vácuo, né, de entidades que atendem diretamente às necessidades da indústria nacional, da indústria brasileira. Né? Tem muitas grandes empresas que se valem dos trabalhos e dos serviços que prestam as ETS e que sabem muito bem e comungam também com essa preocupação. Certo? Então, basicamente, essa introdução que eu queria fazer é contextualizar e destacar não só a importância de uma ETS, um apoio à indústria nacional, que atua nos seus diferentes áreas de atuação, nos diferentes segmentos industriais, mas demonstrar essa preocupação com a perspectiva com o próprio futuro das entidades. Né? Aqui, só para citar alguns exemplos, eu destaquei aqui como ETS a ABRACO, Associação Brasileira de Corrosão, a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, a ABRAMAN, Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem e ETS. Nós temos a APM, temos a ABS, temos o IBRACON, enfim, para citar algumas outras entidades. Coloquei essas 4 porque nós trabalhamos de uma forma conjunta bastante grande, operacionalizando, inclusive, diversas reuniões, buscando uma convergência em relação a sistemas de certificação de pessoas e a própria atuação de uma forma geral. Então, quis exemplificar quais seriam as ETS nessas 4 entidades, ABENDE, ABRACO, ABRAMAN e FBTS. Eu creio que é basicamente essa introdução que eu gostaria de fazer e podemos abrir aí para um debate, porque eu acho que é o momento de aproveitar essa ocasião para a gente trocar uma ideia e, quem sabe, tirar daqui alguns planos, tirar daqui uma perspectiva de ações que a gente possa tomar, que possa somar a esse trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido pelas ETS. João, na sua opinião, existe assim um reconhecimento por parte da indústria e do governo sobre o papel desempenhado pelas entidades? Você acha que o trabalho que as ETS têm desenvolvido, as pessoas que estão no governo, nas empresas, elas enxergam isso claramente, o impacto tecnológico no dia a dia das empresas e do governo? E do país, na verdade? Antônio, eu diria relativamente às empresas que, em grande parte, sim. Né? Grande parte das empresas, elas têm contato com as entidades, têm um reconhecimento pelo papel que elas exercem, a gente recebe um apoio de muitas empresas. Existem algumas delas que não conhecem totalmente o papel que as ETS desempenham, né? Às vezes até por culpa nossa, você sabe, quando eu digo nossa, eu digo em termos de ação, de divulgação, enfim. Né? Agora, por parte do governo, não. Né? Eu não estou dizendo especificamente desse governo. Quando eu digo governo, eu me refiro a esse governo, governos anteriores, né? Mas eu acho que nós carecemos aí de um reconhecimento mais decisivo por parte do governo do papel que as entidades tecnológicas setoriais desempenham. Sem nenhuma dúvida. Né? E isso é uma grande preocupação, porque eu diria que eu acredito que isso deveria estar totalmente atrelado a uma política governamental, por exemplo, na área de ciência e tecnologia. Se a gente for ver em termos de estrutura de governo, nós teríamos aí o MCTI, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério das Minas e Energia, né, o Ministério da Economia por causa da Secretaria de Emprego, Competitividade e Produtividade. Né. Então, veja você que a gente tem uma interface grande com todos esses ministérios, com todos esses setores do governo, né, e já estamos buscando, na realidade, recentemente nós fizemos uma ação conjunta dessas 4 ETS que eu citei, a ABENDE, a ABRACO, a ABRAMAN e a
ETS, no sentido de buscar essas áreas de governo para a gente nos aproximar, mostrar o trabalho, mostrar a importância da atuação e ver se, de forma conjunta, a gente tem o estabelecimento de uma política para isso. Volto a frisar, em nenhum momento nós queremos aí recursos, né, principalmente de manutenção da atividade, de custeio, não é isso que nós queremos um estabelecimento de uma política de governo voltada a um apoio às entidades tecnológicas setoriais, reconhecendo o papel que elas desempenham para o país e o papel que elas desempenham para a indústria e para os profissionais que atuam nos diferentes temas de abrangência de cada uma dessas entidades. Obrigado, João. Uma outra questão que eu queria te perguntar é: a gente vive num ambiente hoje de transformação muito acelerado, né? Essa é a única certeza que a gente tem, que a mudança ela é constante. O que a gente pode discutir agora é a velocidade dela, né? Então, quais os desafios das entidades tecnológicas setoriais nesse ambiente de transformação tão intensa? O que elas... como você vê isso, né, o impacto disso, e o que elas têm que fazer e estão fazendo para acompanhar isso e se antecipar até dentro desse tipo de ambiente que é uma constante hoje em dia? Antônio, eu creio que, de uma forma geral, a sociedade passa por uma transformação bastante rápida e decisiva, né? A sociedade como um todo, né? Já vinha num processo de transformação extremamente intenso e agora se acentuou com essa questão da pandemia, né? Então, a sociedade está passando por um processo de transformação e as ETS têm que acompanhar esse processo de transformação, têm que se transformarem também, né? Nós tivemos aí uma mudança significativa com os meios, né, de tecnologia da informação. Hoje, essa informação ela é disponibilizada de diversas formas e é buscada de uma forma muito acentuada. Então, a entidade tecnológica setorial ela tem que, logicamente, estar à frente disso, deter o conhecimento, trabalhar em rede, né, em rede entre as entidades, em rede dentro do tema de atuação de cada uma delas, para que esse conhecimento que ela detém, que ela tem na rede, que ela opera, esse conhecimento ser rapidamente difundido para a indústria, para o profissional, enfim, para o interessado de uma forma geral, para as comunidades que se formam, né? Então, eu creio que a transformação que a entidade tem que passar é exatamente em relação à disponibilização rápida, veloz, né, da informação e do conhecimento para atender exatamente a necessidade da indústria. Porque a necessidade que surge, de repente, nós estamos aqui conversando, e uma planta lá no Pará deve ter tido algum tipo de problema, isso tem que ser resolvido ainda hoje. Não pode ser objeto de uma discussão, de uma avaliação, de um trabalho, enfim, com essa velocidade e a disponibilidade da informação nos meios que a gente tem hoje, principalmente na palma da mão, né, dos nossos smartphones, são vitais e é vital para a própria continuidade de atuação das ETS. Mudando um pouquinho de enfoque, olhando agora aos profissionais, há 41 anos atrás, quando a Bend foi fundada, existia mão de obra no Brasil, João, trabalhando na área de ensaios não destrutivos. Eu imagino que a FBTS também tenha uma quantidade de anos mais ou menos parecida com o da Bend, talvez um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas existia mão de obra formada nesse período no Brasil? Qual foi o impacto da ação dessas entidades na formação de mão de obra? Qual é o valor que você vê que foi aportado nesse período? Não existia, não existia. Eu lembro que, inclusive, foi um dos objetivos de criação da Bend, de outras entidades, foi o movimento, né, da indústria, no sentido da gente ter programas nacionais
de treinamento, capacitação e certificação de pessoas. Né? No caso do boom das plataformas marítimas de petróleo offshore, na Petrobras, na sede de Campos Macaé, para citar um exemplo, nós contávamos com um grande contingente de profissionais que vinham do Reino Unido, né? Vários inspetores famosos que ficaram aqui da Inglaterra, da Escócia, que atuavam no país, e depois houve, por parte da ABEM, juntamente com a Petrobras, a formação de um convênio, o convênio ABEM-Petrobras, onde a ABEM instalou um programa de treinamento que atendia todo o país, e a Petrobras fazia a qualificação dessas pessoas treinadas lá no SEC, São José dos Campos, na refinaria do Vale do Paraíba. Isso veio durante muitos anos, até que se estabeleceram os chamados Sistemas Nacionais de Qualificação e Certificação de Pessoas em ensaios instrutivos, em soldagem, em corrosão, em manutenção, atendendo às necessidades da indústria, formando uma mão de obra, uma massa extremamente competente, reconhecida internacionalmente essa competência, que passou a atender a indústria nacional, né, facilitando, otimizando recursos, diminuindo custos, né, havia, né, eu diria, até então, até uma mentalização de muitos que entendiam, né, a qualidade como um incremento, ao contrário, é uma redução de custos. Então, isso contribui de forma decisiva para formar esse contingente altamente competente. Né? Eu não digo isso aqui porque estou aqui como brasileiro, falando da mão de obra brasileira, absolutamente. Né? A gente com a BENG, nós temos um link internacional, uma atuação internacional muito expressiva. Fazemos parte do Comitê Internacional de Ensaios Instrutivos, que congrega aí quase 100 diferentes países, né, diferentes associações, e reconhecidamente os nossos sistemas de certificação, eles têm aí uma credibilidade internacional extremamente acentuada. Então, essa é uma contribuição. A gente não pode, em hipótese alguma, perder esse acerto. A gente começa a notar que, né, com a abertura, por exemplo, da questão do monopólio do petróleo, né, nós temos novos entrantes no país, operadoras, enfim, e que às vezes vêm com determinados sistemas de certificação de pessoas do exterior, enfim, então começa a se falar novamente da entrada de profissionais do exterior, absolutamente sem nenhuma questão de querer colocar barreiras, sem nenhuma questão de ser extremamente nacionalista, mas não há necessidade. Nós não vemos hoje nenhuma necessidade de atuação de um profissional de fora do país, seja em ensaios instrutivos de inspeção, corrosão de pintura, caldeiraria, manutenção, inspeção de soldagem, enfim, para citar algumas dessas modalidades. Né? O que nós temos que fazer é exatamente investir no profissional brasileiro para que ele consiga manter a sua certificação no momento em que a empregabilidade é muito baixa, né, no momento em que a gente tem aí, no caso da indústria de óleo e gás, por exemplo, uma estimativa de 500 mil vagas foram fechadas nos últimos 5 anos na indústria de óleo e gás, 500 mil. Né? Lógico que não são todas vagas relacionadas a inspetores, a inspeção, enfim, mas uma parte delas é. Então, eu vejo isso de uma forma preocupante também. Outra questão que a gente quer colocar, que é a atuação de certificadoras estrangeiras no país. Não digo internacionais, porque internacional, por exemplo, é a ISO. A ISO é uma organização internacional. O ICNBT é uma organização internacional. Né? Então, nós temos organizações estrangeiras de fora do país, atuando aqui no país, livremente. Então, a entidade vem, se estabelece ou não até, né? E começa a desenvolver programas de treinamento e certificação que competem diretamente com as entidades nacionais. De novo, somos totalmente favoráveis à competição, seja ela nacional, seja ela com organizações de fora do país, porque a competição ela é muito boa, porque ela faz com que você se movimente, com que você deixe a zona de conforto, que você busque a melhoria dos seus produtos, dos seus serviços, enfim, não é essa a questão. A questão é que essas entidades vêm com sistemas
totalmente diferentes daqueles que a gente pratica no país, de uma forma livre, sem estarem atreladas, como nós estamos, a um sistema brasileiro de avaliação de conformidade. Isso é muito positivo para a indústria profissional brasileira, mas tem todo o ônus do custo, né? Custo você manter um sistema dessa natureza. E essas entidades vêm livremente, o que não acontece em outros países, absolutamente. Né? Vamos nós aqui, como a BEND, sair e nos estabelecermos aí em outros países, não vou dizer nem nos países mais avançados, mas em até outros países do mundo médio. Não é admitido. Né? Então é algo que a gente quer chamar a atenção também. E muitas vezes essas entidades vêm, tem todo tipo de entidades sérias, né, altamente reconhecidas, muito mais anos de atuação, entidades com quase 100 anos de atuação, né, extremamente competentes, e tem entidades aventureiras, né, aquelas que aproveitam o momento, vêm, se estabelece, faz alguma coisa, e no primeiro momento de turbulência, no primeiro momento em que a certificação passa a ter um resultado negativo, né, elas saem do país, fecham as portas, deixam os profissionais amigos. Isso aconteceu já no Brasil, recentemente, né? E acontece em vários outros países. Então, é algo que a gente tem também que discutir em termos de governo. Acho que a atuação vem alguém se estabelecer no país, tem que se estabelecer segundo as regras brasileiras, segundo a política brasileira, e aí você tem uma competição em termos de igualdade. João, uma outra vertente de trabalho da BEND é claramente a área de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Será que você podia falar, e é uma pergunta do Ângelo, você podia falar um pouquinho sobre essas possibilidades, o que a BEND faz nessa área de pesquisa e desenvolvimento, quais são as possibilidades de parcerias, de projetos de P&D com empresas, enfim, você pode contar um pouco sobre esse outro lado que nem é tão conhecido como o lado da certificação, mas é tão importante quanto que a BEND atua? Perfeito, com todo prazer, agradecer aí a prestígio do nosso vice-presidente, o Dr. Ângelo Meirelles, e a lembrança desse bastante propriedade. A BEND, ela vem num processo de reformulação, de transformação, que nós iniciamos há 3 anos atrás. É um processo contínuo, né, mas a gente está aí buscando uma remodelação da nossa entidade. E certamente, uma das áreas que a gente considerou como prioritárias é a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E com muita satisfação, nós temos tido um sucesso bastante grande nessa área. A BEND, ela já atuou fortemente no tema há muitos anos atrás, lembrando que nós somos uma das primeiras entidades a lançar projetos cooperativos aqui no país, chamado Projeto Multicliente, que até então não era uma prática, né, onde um grupo de empresas se reúne para aportar recursos para o desenvolvimento de um projeto que traga resultados. Isso antigamente não era possível, cada empresa tentava buscar a solução. Né? Então, o projeto Multicliente, o primeiro projeto Multicliente no Brasil, foi realizado pela Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem, FBS, né? E a BEND foi o segundo projeto Multicliente, depois vários outros projetos. E a gente retomou essa atividade de forma mais intensa, temos tido excelentes resultados, satisfação dos nossos clientes atendidos, que é muito importante desenvolver projetos com grandes empresas, né? Talvez a memória falhe, não esqueça de citar algumas delas, mas recentemente os nossos projetos que a gente fez com a Petrobras, com Furnas, né? São 2 projetos de muito destaque, e a BEND, ela é, conforme o Antônio destacou na apresentação, uma provedora de soluções tecnológicas. Né? Então, nós estamos à disposição da indústria no sentido de ir lá, detectar, fazer até um levantamento, fazer um diagnóstico do problema que existe, reunir os especialistas que nós temos aí nesse tema, na rede das entidades que existem aqui no Brasil, as universidades e os institutos de pesquisa. Se não tivermos uma solução no país, vamos buscar no exterior, por exemplo, o convênio que a BEND tem com o PAN. O PAN, para quem não conhece, é o Instituto de Materiais da Alemanha, com 110 anos,
temos um convênio com o banco de apoio, de transferência de tecnologia de diversos temas, para a gente solucionar o problema da indústria nacional. Então, nós estamos aí abertos, quem tiver qualquer tipo de problema, tiver necessidade, tiver curiosidade, até a ABEND está à disposição para oferecer esse programa, para oferecer esse serviço que ela tem no seu portfólio e atender a necessidade da indústria de forma muito ágil, muito dinâmica e muito eficaz. João, veio uma outra pergunta aqui que é muito interessante do Bruno Rossi, e ele diz o seguinte: qual é a importância da ABEND para o profissional de END? Eu acho que esse é um aspecto bastante importante, porque a história da ABEND, ela realmente passou pela preparação, e não só da ABEND, das outras entidades, sempre pela preparação da mão de obra. Foi assim que elas começaram para o país, para os grandes empreendimentos. Esses inspetores que construíram as grandes refinarias, as grandes hidrelétricas, a usina nuclear de Angra, enfim, é um pessoal que trabalha. Qual é o impacto, qual foi a importância dessas entidades, e mais especificamente da ABEND, e essa relação com os inspetores? Eu diria que é uma importância muito grande, né, no sentido de que a associação congregou esses profissionais para implementar programas aí de capacitação, de certificação de pessoas, de transferência de conhecimento, né? Agora, há uma ligação extremamente íntima. Eu tenho participado de bastante satisfação de algumas redes de profissionais certificados. Eu sempre digo isso, né? Há uma ligação extremamente íntima. A ABEND é muito importante para o profissional de END, como o profissional de END é muito importante para a associação. Não pode haver um desvinculamento. A gente sabe que nós estamos atravessando um momento extremamente complicado, não há obras, não há novos empreendimentos, né? E, portanto, há um índice de desemprego muito grande nos profissionais certificados e, logicamente, há sentimentos, né, diria eu, assim, de angústia, de incerteza, né, que o profissional tem por todo o investimento que ele fez. Às vezes ele canaliza esse sentimento na entidade que o certificou, né? Logicamente que a gente reconhece, faz uma autocrítica, né, de coisas que a gente tem que melhorar, tem que se aprimorar, e nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Mas não pode haver uma separação, não pode haver uma trincheira, cada um na sua trincheira, como se a gente não fizesse parte do mesmo ser. O ser, ele é único, né? Depende dos profissionais, como os profissionais dependem da associação, e a gente tem que trabalhar de forma conjunta na busca e na solução dos problemas. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Valdésio Souza. Como as universidades podem contribuir nas tecnologias setoriais? Eu assumo, Valdésio, que você está se referindo com as entidades, né, e a geração de tecnologia. Qual é a sua visão sobre isso, João? Perfeito. Grande Valdésio. Prazer. Convivemos juntos há muitos anos. Trabalho em rede. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar consciente aqui no país, dessa necessidade, às vezes até quebrando paradigmas, né? Que a gente não tem isso de uma forma muito clara, a gente sempre busca uma atuação, uma solução do problema, a gente está muito preso ao nosso mundo, não pode. Então a gente tem que ter um trabalho em rede, entre as entidades, e aí as universidades têm um papel extremamente importante e decisivo também, fazem parte dessa rede. Então tem que dar um apoio às entidades tecnológicas setoriais. Quando eu digo que nós vamos buscar a solução de um problema de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria, não falo isso de forma desvinculada, né? Todos nós sabemos, a ABEND não tem um quadro de especialistas fixos, nem as demais entidades. Então, nós vamos buscar esses especialistas nos institutos de pesquisa, nas universidades, e a gente já tem uma atuação muito forte com as universidades para buscar em conjunto a solução desse problema. A contribuição das universidades, portanto, é vital. Nós não vamos conseguir fazer as nossas ações
prestar os nossos serviços, as nossas entregas, se a gente não estiver trabalhando em rede com a universidade. O Marcelo Cabeça, ele também tem uma outra pergunta aqui interessante. Ele diz o seguinte: falando sobre o futuro da inspeção não destrutiva, o que a Bend pensa sobre a inspeção e diagnóstico autônomo? Qualificação desses profissionais, modelos e técnicas. Ou seja, o que o Marcelo está trazendo aqui é que existem certas tendências que vêm da indústria 4.0, onde você tem agora a automação de alguns processos e em algumas áreas mais críticas você tem a substituição através por sensores que 24 horas trabalham ali detectando. Então, como é que você vê esse processo e os impactos nos profissionais, nos modelos e nas técnicas? Bom, o grande parceiro nosso, professor Marcelo Cabeça, tendências, né? E aí eu acho que tem um papel muito importante da Bend e um papel que a gente precisa exercer, que a gente não está exercendo como um todo, né? A gente falou da transformação, então a inspeção passa por uma transformação, essa transformação ocorre diuturnamente. Nós temos essa missão de levar essa transformação ao profissional que executa a atividade, né? Implementar programas de capacitação e de certificação de pessoas voltados a essa tendência. Então, tem tendências que são irreversíveis, na minha opinião. Uma delas é essa da questão da automação. A gente já vê aí movimentos, né? O professor Marcelo citou um desses movimentos aí da inspeção. A gente sabe, por exemplo, no caso da inspeção subaquática, né? Também trabalhos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos pela Petrobras, né? na questão de focalizar o ROV. Isso não vai excluir os profissionais dessa atuação, mas ele tem que transformar o profissional e ele estar apto a essa transformação e exercer uma nova atividade, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que há uma mudança bastante acentuada, lógico, a gente já discutiu isso muitas vezes, né? Qual a primeira técnica não destrutiva? Ensaio visual. Ensaio visual, você tem uma automação, uma automatização dos processos, etc., mas não se deixa de fazer um ensaio visual, né? Lógico que você vai acoplando novos métodos, novas metodologias. Então, eu creio que a Bend tem que agir rapidamente nisso também, né? Essa tendência, trazer esse conhecimento, provocar o debate, discutir isso com seus especialistas, discutir isso na comunidade e aproveitar esse momento em que a gente está numa fase de transição e até capacitar o profissional nosso, certificar o nosso profissional para atender essa nova tendência. O Gabriele, eu não sei se, desculpe, Gabriele, a Gabriele ou o Gabriele, mas enfim, o Mutaface também tem um sobrenome difícil, Gabriele. João, você acha que o atual governo terá alguma política de apoio às entidades tecnológicas? Eu creio que sim. Respondendo a sua pergunta, Gabriel, eu creio que sim. Por contatos iniciais que nós fizemos com algumas áreas do governo, eu citei do Ministério de Ciência e Tecnologia, e agora a gente está buscando Minas e Energia, a Secretaria do Ministério da Economia, enfim, a gente tem sentido sinais positivos no sentido de que vai haver estabelecimento de algum tipo de política, enfim, alguma coisa que vai trazer um prestígio às entidades tecnológicas setoriais. O Valdésio de Souza, ele pergunta, nessa era digital, como assistir um inspetor de END? Eu acredito que, sendo digital, antes de mais nada, nós temos que ser digitais, a gente discute muito isso internamente, não tem. E levando isso ao nosso profissional, como eu disse anteriormente, né? A gente fica sempre muito preocupado com o atual momento, não tem emprego, o profissional não tem atividade, não tem um recurso, etc.
mas a gente fica ali discutindo, às vezes atirando para cá, atirando para lá, quando a gente deveria pegar esse momento e estabelecer um programa no sentido de exatamente por que a gente não prepara, por que a gente não aproveita esse momento, etc. Lógico, tem recurso, precisa de recurso, o profissional não tem recurso, a entidade está no momento de escassez de recursos, mas a gente pode buscar isso através de programas governamentais, esse é um exemplo, né? Ou, enfim, ser criativo e buscar algum meio e mecanismo da gente executar isso. O Raimundo Nonato de Almeida, ele aborda aqui um outro aspecto que é que você, quando você colocou inicialmente, que é a situação econômica do país, os desafios que o Brasil, o mundo todo está enfrentando, mas o Brasil particularmente. Então, ele diz assim, sem mercado e sem trabalho, como vamos manter a certificação? Nonato, prazer falar novamente. Olha só, uma questão muito bem colocada, uma questão de fundo que preocupa muito hoje as entidades e muitos profissionais, né? Os profissionais estão sem recursos. Esse recurso vem do trabalho. Não há um trabalho que atenda toda a demanda dos profissionais e, por outro lado, houve, né, a famosa lei da oferta e da procura, houve uma queda substancial nos preços das diárias dos profissionais, né? Como manter as certificações? Se discute muito o valor. A ABEND deveria reduzir drasticamente o valor para acompanhar. Nós temos o nosso custo fixo, o custo da estrutura. Nós temos, antes que mais nada, preservar também a credibilidade do sistema. Isso tem um custo. O custo dos profissionais de alta competência, os custos dos profissionais também têm que manter o sistema, o custo da própria operacionalização do sistema, né? Não estou dizendo que, de repente, a gente não tenha que rever os nossos custos, os nossos valores, a gente está fazendo isso normalmente. Você sabe, Antônio, né, sofrendo aqui com as reduções de salários, de honorários, enfim, isso tem que ser. Agora, eu, particularmente, eu defendo uma linha que já foi aplicada uma vez, há um tempo atrás, aí sim que eu acho que cabe o papel do governo. Nós temos que ter um programa onde o recurso nem passe pela entidade, vai direto ao profissional, né, no sentido de ter um recurso de um fundo de amparo ao trabalhador, de algum fundo especial, para o profissional manter a sua certificação conquistada a duras penas, conquistada com muito investimento por parte desse profissional, porque treinamento, mas a certificação não é barato, né? Tem que haver um sistema, tem que haver um esquema, tem que haver um programa do governo no sentido de falar, o profissional vai receber isso, vai manter a sua certificação, porque a gente não pode também, como país, como indústria, né? Não sei se a indústria tem que ter essa preocupação também, e o profissional perder aquela certificação, porque depois vai haver a retomada, não vai ter profissional disponibilizado, o custo vai subir novamente, a gente vai trazer gente do exterior, nós precisamos juntos, entidades, profissionais, e é isso que nós estamos fazendo, esse é o nosso foco de atuação, buscar o governo, no sentido do governo implementar esse programa, né? Não é um recurso que vem para a entidade, tem que ir para o profissional, assim como nós também aqui com a BEND aproveitando, você sabe disso, Antônio, você está coordenando essa ação, estamos buscando contatos com os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos privados, no sentido de ter linhas de financiamento, né, para o profissional, também direto, a custos, a juros reduzidos, né, no sentido de que o profissional use isso também, porque hoje uma grande parcela dos profissionais são profissionais autônomos, não tem sua empresa, sua pequena empresa, pessoa jurídica, mas são autônomos, não são mais CLT, cerca de 75% a 80%. Né? Então a gente tem que ter um recurso, não é possível. Né? Eu acho que isso aí porque não tem conhecimento dessa importância do profissional para a indústria, para o país, é isso que a gente tem que estar buscando junto a esses canais do governo, antes de mais nada, para falar sobre esse tema. O Luan Marque, ele traz uma outra questão aqui. Quais as conquistas da ABEND junto à ANP e ao Inmetro em relação ao uso do profissional SNQC no Brasil? Eu acho que aqui a pergunta do Luan é bastante interessante, João. Ele aporta um viés de como é que é a atividade da ABEND, como é que
ela se relaciona com uma agência regulatória como a ANP e como um órgão de qualidade, né, do sistema, que é o Inmetro? Então, junto à ANP, não faltou trabalho, né, Antônio? A gente foi diversas vezes à ANP no Rio de Janeiro, conversar com eles, fomos muito bem recebidos, tivemos palestras, falamos da importância dos sistemas nacionais, porque a ANP, como agência reguladora, tem um papel substancial no sentido de fixar regras, né, sobre a importância do uso do profissional certificado. De nenhuma maneira tem que ser admitido ter um profissional que não tem a certificação fazendo uma atividade numa área de segurança, numa área de risco à segurança pública, ao meio ambiente, certo? Então, a gente buscou muito contato com a ANP, houve uma troca de diretoria, precisamos retomar isso urgentemente, precisamos ter abertura, né, da ANP nesse sentido. E Inmetro é o órgão acreditador, o órgão que nos acredita, nós temos um contato bastante intenso, bastante íntimo com o Inmetro de muitos e muitos anos, né? O Instituto passou por algumas reformulações também. Recentemente, nós buscamos um contato com a nova diretoria. Surpreendentemente, até, nós fomos assim, muito bem recebidos de forma muito rápida, e com o Inmetro já surgiu a informação de que nós vamos reativar uma comissão de certificação de pessoas, constituir um grupo de trabalho com o Inmetro no sentido exatamente de quais são os problemas mais críticos hoje, como o Inmetro pode atuar e como o Inmetro pode ajudar isso. E, sem dúvida alguma, uma das ações vai ser o estabelecimento das regras de atuação do profissional certificado da SNPC Brasil perante esses outros sistemas estrangeiros que tem aqui no país. Antes de encerrar, vou te fazer uma última pergunta que me parece relevante que você comente, sobre quais os benefícios para a sociedade brasileira, para a indústria brasileira, para os profissionais da atuação internacional da ABEND, tanto no ICNDT quanto na ISO. Qual é o benefício, afinal, de você, da ABEND, despender esse tempo trabalhando em organismos internacionais? É o reconhecimento internacional da certificação, né? É lógico que hoje nós temos aí um contexto mundial de economia, enfim, né? Mas nós temos, não é pouco, nós temos um grande contingente de profissionais brasileiros que atua no exterior, mesmo atualmente, maior ainda que estava atuando. Então, o reconhecimento internacional da nossa certificação, no sentido de que esse profissional possa atuar em outros países sem ter que passar, sem ter que se submeter a todo um novo processo de certificação, numa língua estrangeira, eu acho que isso é um benefício muito grande. E outro é o próprio reconhecimento da excelência da certificação brasileira. Isso aí é muito importante também, principalmente por parte daquelas indústrias do exterior que venham eventualmente atuar no Brasil, ou mesmo que comprem um produto brasileiro e confiem na credibilidade da inspeção realizada por um profissional certificado nacional. Bom, pessoal, João, muito obrigado pelas suas explicações. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente vocês terem comparecido aqui nessa live, participar com a gente, as excelentes perguntas que foram feitas. Se vocês gostaram, dê aí o seu joinha, o seu like aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal da ABEND para receber, enfim, quando tiver a disponibilização de alguma nova live. Nós vamos ter lives muito interessantes aí pela frente, com o setor metroferroviário. Nós vamos receber aí um vice-presidente da Embraer também, que vai vir falar sobre a Embraer, os 50 anos da vida dela. Vamos ter outras lives bastante técnicas. Procurem aí o programa da ABEND, sigam aí, e a gente se vê aí oportunamente numa próxima live. Tá bom, pessoal? Tchau, muito obrigado, viu? Obrigado pela atenção.